Queridos irmãos, a paz de Cristo para todos, amém? Um privilégio poder voltar a essa casa, ministrar a palavra do Senhor. É de muita responsabilidade a gente poder olhar para as Escrituras e expor as Escrituras. Que o Senhor possa derramar graça sobre o nosso coração hoje e que possamos aprender de Deus através da palavra de Deus. Bom rever alguns irmãos, alguns amigos que estão aqui, pessoas que têm estado conosco, desde o tempo que a gente chegou aqui em Macaé. Estamos há 10 anos e 6 meses em média aqui em Macaé. O sotaque ainda é o mesmo, não tem como perder, tá, irmãos? A gente carrega esse sotaque com muito orgulho aí, então não tem como a gente se livrar. Às vezes fala uma palavra aqui, outra ali, mas quando a gente abre a boca, todo mundo já sabe, é um nordestino. Não tem como a gente negar essa raiz boa, firme e forte. Eu louvo a Deus pela vida do Cleidson, de toda a sua família, que Deus possa usá-lo aqui de maneira tremenda e poderosa, que dessa casa gere muitos frutos para a glória de Deus. Amém, irmãos? Convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4. É um texto muito conhecido e o maior desafio para nós é pregar em textos conhecidos. Pregar em textos que não são conhecidos pela igreja é muito fácil, a gente vem aqui e expõe, mas o desafio é olhar para um texto que você já ouviu muitas palavras de Deus nesse texto. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, a gente vai a partir do verso 35 e vamos ler até o verso 41, mas eu peço que você permaneça com o texto aberto, que a gente vai precisar dar algumas voltas para entender esse texto. Todos abriram? Amém? Aquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Leiam comigo o verso 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aplica a Deus a tua palavra ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, o que me chama a atenção nesse texto é que ele já inicia trazendo para nós um grande contexto. E a gente olha para esse texto e às vezes não percebe isso, porque o texto já inicia dizendo o seguinte: naquele dia. Que dia foi esse? O que Jesus fez nesse dia que o deixou exausto, que o deixou cansado? Quando a gente vai olhar para todo o enredo que envolve essa conversa prévia de Jesus, antes dele entrar no barco e ir para outra margem, e acontecer o que aconteceu descrito no texto, se a gente voltar um pouco, a gente vai perceber que todo o capítulo 5, ou o capítulo 4, melhor dizendo, é recheado de atividades intensas de Jesus. Quando você começa a ler o capítulo 4, a partir do verso 1 ao verso 9, você já começa a perceber que Jesus chama os seus discípulos e passa-lhes lições a partir da parábola do semeador. Ele começa dizendo aquela parábola, e quando a gente estica mais um pouco o texto, dos versos 10 até o 20, Jesus vai explicar cada parte da parábola do semeador. Ele vai dizer por que a semente caiu na terra, vieram as aves dos céus e pegaram aquela semente. Ele vai dizer o significado dessa expressão,
dessa primeira parte da parábola, depois ele vai dizer que algumas sementes caíram em solos rochosos. E por que essa semente cresce ou não cresce? Ela é imprensada pelas rochas. Essa terra não tem tanta fertilidade, e essa planta ela não consegue frutificar. Depois ele vai explicar que algumas sementes caíram em solos onde os espinhos sufocaram quando essas plantas cresceram. E depois vem a grande explicação da parábola, que ele diz: mas algumas sementes caíram em boa terra, não era solo rochoso, os espinhos não sufocaram, e muito menos as aves dos céus foram lá e pegaram. Essa semente ficou, essa semente caiu, cresceu, criou raiz firme, gerou frutos e multiplicou. Então Jesus passa a explicar toda essa parábola para os seus discípulos. E quando o texto continua, a partir do verso 21 ao verso 25, ele vem para outra parábola, e ele vai explicar a parábola da candeia. Depois ele explica, a partir do verso 26, a parábola da semente, e termina todos os seus ensinamentos, e isso o deixa extremamente cansado, na parábola do grão de mostarda. E ele vai falar sobre o reino de Deus. Jesus traz à tona a finalidade do reino de Deus, a finalidade de se ter uma fé fincada, a finalidade de ter constância na vida cristã. E ele passa o dia inteiro ensinando, ministrando, cuidando, provavelmente a voz cansada, o corpo cansado, a mente cansada. E diz o texto que após essa longa jornada diária de ensino, ele diz: passemos para outra margem a fim de descansar. Eu preciso relaxar, diz o texto. Eu preciso ir para um lugar onde eu possa renovar as minhas forças, onde eu possa estar só entre vocês e me renovar. Mas diz o texto que em alta madrugada eles passam por uma grande tempestade, eles passam por uma grande turbulência. Porque quando a gente vai ao verso 37, o texto diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento. Não é isso que o texto diz? Levantou-se grande temporal de vento, a ponto daquelas ondas arremessarem um barco de um lado para o outro, de modo que a água que batia naquele barco estava fazendo com que aquele barco enchesse de água a ponto de afundar. Havia um desespero. E diz o texto, no verso 38, que enquanto tudo isso estava acontecendo, aonde estava Jesus? Na polpa do barco, dormindo. Por que ele estava dormindo? Você precisa trazer à sua mente como foi o dia de Jesus. Exaustivo, cansativo, fadigante. Ele ensinou muito, ele treinou muito, ao ponto de deixar o mestre extremamente cansado. Mas, meus queridos irmãos, os outros evangelistas, eles irão olhar para esse texto e eles irão trazer detalhes para esse texto que a gente precisa prestar muita atenção. O evangelista Marcos vai dizer que houve um temporal de vento. Não é isso que o texto diz? Quando a gente vai para Lucas vai dizer que houve ali uma ação extremamente importante. Lucas vai dizer que houve para nós um distúrbio. Houve ali uma fúria da natureza. Houve ali um grande vendaval, uma grande tempestade que explodia com rajadas de ventos. Você já enfrentou uma situação assim? Você já encarou uma tempestade com rajadas de vento, com raios, com a fúria da natureza? Eu tenho em minha memória uma ação dessa. Saindo da fase de criança, indo para a adolescência, tinha ali para nós uma professora de ensino religioso. E naquela época era permitido
né, se fumar em lugar fechado. E essa minha professora, ela dava aula de ensino religioso fumando. E nós questionávamos isso todas as aulas. E ela dizia para a gente: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Essa era a resposta dela para nós. Ao mesmo tempo que ela ensinava para a gente princípios, ela não cumpria princípios. E no final de tarde, ela e uma colega dela, fazendo uma caminhada, elas foram atropeladas por um carro. Um rapaz bêbado pegou as duas pelas costas e as duas faleceram. E a morte dela foi uma morte terrível, porque a pancada do carro arremessou ela em cima de umas estacas que tinha, de uma cerca que tinha, fazendo o limite de 2 terrenos. Foi uma morte terrível. Como ela era extremamente conhecida pela cidade, uma cidade pequena, uma professora, todo mundo a conhecia, no dia do seu sepultamento, tinha um dos dias mais belos que nós tínhamos naquele dia, ensolarado, um dia bonito, mas na hora do sepultamento dessa mulher, o céu escureceu do nada. Do nada o céu escureceu, do nada rajadas de vento, do nada uma chuva extremamente forte. E eu lembro que quando nós estávamos naquele cemitério, minha mãe, pela força do vento, o cemitério até hoje fica em um local mais alto, ela teve que segurar uma criança, de tamanha era a força do vento que poderia levar aquela criança. Pessoas se seguravam em árvores, pessoas buscavam abrigos, telhado de casa eram levados, antena, caixa de água. Isso foi completamente destruidor. Se você chegar lá na minha cidade de Pernambuco e perguntar, você lembra de uma grande fúria dos ventos e uma grande tempestade? Quem é daquele tempo vai trazer à memória aquele dia. Eu nunca tinha visto na minha vida uma média de 10 a 15 minutos de tamanha fúria que foi da natureza naquele dia. Quando eu olho para esse texto, eu preciso acrescentar um ponto nesse texto. Porque além da fúria do mar, além das rajadas do vento, além dos raios cortando os céus, existia ali um mar em fúria. As águas estavam bravias e arremessavam o barco de um lado para o outro, batendo naquele barco com muita força, com muita intenção para arremessar aquele barco, para destruir aquele barco. E diz o texto que esse era o cenário ali. Esse era o cenário. Esse era o momento que esses discípulos estavam vivendo. E aonde estava Jesus? Dormindo. Você já prestou atenção que às vezes isso acontece com a gente? Às vezes nós somos levados a uma situação. Às vezes nós somos levados a determinados casos que nos batem de maneira muito forte, que nos arremessam de um lado para o outro, de maneira muito brava, muito intensa. E às vezes nós clamamos por Jesus e nos parece que Ele está dormindo. Quantos aqui já não disseram para Jesus, aonde o Senhor está? Que parece que o Senhor não me ouve. Parece que o Senhor não está comigo. Parece que o Senhor não está nesse barco. Parece que a minha vida está sendo arremessada de um lado para o outro, e o Senhor Jesus, que é o dono da verdade, é o Senhor de tudo e de todos, não faz nada. Você alguma vez já teve esse tipo de conversa com Deus? Aonde o Senhor está? Eu não te percebo, eu não te vejo, eu não te sinto, eu não te ouço. Aonde o Senhor está? Fala comigo. E às vezes nós tomamos a atitude que os discípulos tomaram. Porque o verso 38, a parte B do verso, diz que eles os
despertaram. Eles foram até Jesus e disseram o que para Jesus? O que é que o texto diz para nós? Após acordar Jesus, os discípulos desesperados, eles olham para o mestre e dizem o seguinte: o Senhor não vai fazer nada? Será que o Senhor não está percebendo que nós estamos morrendo? Será que nenhuma atitude vai ser tomada? A morte está batendo na nossa face e o Senhor vai continuar do jeito que o Senhor está? Não te importa? O Senhor não se preocupa em salvar essa embarcação? Será que Jesus não estava percebendo isso, irmãos? Porque essas foram as palavras dos discípulos, daqueles que estavam ali. O que você pensa dessas palavras? Talvez você pense comigo, foram palavras grosseiras, atrevidas. Talvez você pense assim comigo: como que esses homens têm coragem de falar com Jesus de tamanha forma? Que ousadia é essa? Será que Jesus dava liberdade para esses discípulos falarem com ele dessa maneira, irmãos? Porque a maneira que eles foram acordar Jesus não foi uma maneira assim: ei, Senhor, ô Jesus, por favor, acorda. Não, eles foram lá desesperados: mestre, mestre. E quando Jesus abre os olhos, será que o Senhor não vai se preocupar com esse cenário que está acontecendo? Será que o Senhor não está percebendo o que está acontecendo aqui, Jesus? Antes da gente julgar os discípulos, irmãos, a gente precisa levantar alguns pontos aqui. Primeiro, diz o texto que eles estavam com medo. Qual é a sua reação quando você está com medo? O que é que você faz quando você está com medo? Diz a ciência que alguns travam, paralisam, por conta de uma reação de medo. Você já ficou assim? O medo foi tão intenso que você não fez nada, suas pernas não obedeceram o comando, seus braços não obedeceram o comando, sua voz não obedeceu o comando, você paralisou. Já aconteceu isso com você? Diz a ciência que outros reagem extremamente diferente. Eles são ousados pelo medo. Tem gente que não toma nenhuma atitude, mas quando está medrosa, toma uma atitude inesperada. Deixa eu te dar um exemplo. Minha esposa nunca subiu numa árvore, mas quando uma vaca correu para ela, ela subiu na árvore mais rápido que um gato. O que fez ela tomar essa atitude? O medo. Deixa eu contar o que aconteceu comigo e com ela. Estávamos vindo da Bahia, quando morávamos lá, para Pernambuco. Pegamos um busão de pessoas feirantes que vinham para Pernambuco, para a feira lá de Caruaru, para a feira da Sulanca, tão conhecida, comprar roupa para vender lá. Estávamos nesse ônibus quando ele foi assaltado. Primeiro o motorista não parou e os assaltantes começaram a atirar para ele parar. Um desses tiros pegou no ônibus, pegou no teto, estilhaço, aquele desespero, o motorista para. Aqui entra duas ações, a minha e a da minha esposa. Ela estava grávida do meu primeiro filho. Quando um dos ladrões entrou no ônibus, a primeira coisa que ela fez foi proteger a barriga dela, proteger o bebê dela. E ela começou a orar: Senhor, me dá o privilégio de ver meu filho. E ali ela trava. Eu, por outro lado, tinha acabado de comprar um violão caríssimo. Estava levando esse violão para os meus amigos verem o violão. Enquanto ela colocava a mão na barriga dela e dizia: Senhor, protege o meu filho, me dá o privilégio de ver o meu filho, eu estava do outro lado: Senhor, faz com que ele não leve o violão. Senhor, protege o violão. E aí eu tive uma ação na frente deles, de pegar minha carteira e tentar esconder os meus cartões de crédito.
Nunca fiz isso na minha vida. Na hora que ela viu, falou assim: você está louco. Na minha cabeça isso não era loucura, isso era ousadia. Mas foi o medo que me fez fazer isso. Reações diferentes nós temos, e isso é comprovado cientificamente diante do medo. Eu pergunto para você, se você estivesse nesse barco, qual seria a sua ação? Você pularia na fúria do mar? Tentaria nadar? Sem saber para onde você chegar, porque era meia-noite, tudo escuro? Você iria com paciência acordar Jesus? Ou você estaria da mesma forma dos discípulos, desesperado, gritando por Jesus, por que eles não estavam fazendo nada? Por coisas menores, irmãos. Quando nós sabemos de uma notícia de um parente nosso, de um amigo nosso, que sofreu um acidente ou padeceu de alguma enfermidade, e essa notícia bate na nossa porta, como nós reagimos? Quando a situação aperta, como nós reagimos? Então, antes da gente julgar esses discípulos, a gente precisa se colocar nessa cena. Eles estavam com medo, e o medo tomou conta do coração desses homens, a ponto, irmãos, deles esquecerem, sabe o quê? Eles eram mestres em pesca. Eles já haviam passado por situações tais. Eles já tinham enfrentado mares revoltos, situações complicadas, difíceis, e saíram delas. Mas naquele dia, o pavor, o medo, tomou conta do coração desses mestres dos mares. Então vejam, meus queridos, mesmo sendo experientes, e penso eu que eles tentaram acalmar o saculejo daquele barco antes de ir a Jesus, e provavelmente não tiveram sucesso nenhum. E quando Jesus acorda, diante daquele cenário, quais foram as palavras de Jesus para aqueles discípulos? Olha para o texto, respondo para você. Você gostaria de ouvir esse tipo de resposta do desespero do seu coração, da sua vida? Jesus olha para aqueles discípulos e diz para eles o quê? Porque sois assim tímidos, homens de pequena fé. Você percebeu que Jesus não estava nem um pouco amedrontado com aquele cenário? Você percebeu que Jesus não ficou eufórico com aquela situação? Você percebeu que Jesus não se desesperou em nenhum momento? Penso eu que quando ele abriu os olhos, viu o desespero daqueles discípulos, ele olha para aqueles discípulos e diz para eles: porque vocês são assim, tímidos, homens de pequena fé. Essa expressão, irmãos, tímidos, a gente precisa entendê-la. Porque essa expressão, irmãos, ela vem de um termo grego que pode ser traduzido como uma palavra que você e eu não gostaríamos de ouvi-la. Nesse momento aqui, Jesus estava chamando os discípulos de covardes. Por que vocês são tão covardes, homens de pequena fé? Por que Jesus os chamou de covardes? E eu penso que às vezes Jesus também nos chama assim. Porque era a hora desses homens exercitarem a fé diante de tudo aquilo que eles passaram o dia todo aprendendo. Jesus ensinou esses homens. Jesus treinou esses homens. Meus irmãos, nós somos treinados para quando enfrentarmos uma situação difícil, a gente saber sobreviver. É ou não é verdade? Ou você que foi treinado pelo exército ou pela polícia, seja lá o que for, você é treinado para quando a situação aparecer, você não fazer nada. Todo treinamento tem um propósito.
E o propósito é para quando você enfrentar determinada situação que você foi treinado por ela, você pôr em prática o treinamento. E Jesus fez isso com esses discípulos. Jesus pegou os 12 e treinou os 12. Eles viram ressurreição, eles viram cura, eles viram libertação, eles viram salvação. Jesus treinou esses discípulos na prática. Jesus ensinou eles a orar, Jesus ensinou eles a crer, Jesus ensinou eles a enfrentar as situações adversas. Mas nesse momento, eles não exercitaram fé nenhuma. Você já percebeu que nós somos assim? Todos os domingos nós estamos sendo treinados. Todos os domingos Deus está dando palavra para nós. A semana Deus traz palavras para nós através dos grupos de comunhão, através dos estudos bíblicos, através das leituras devocionais que nós fazemos. Deus nos ensina a orar, Deus nos ensina a ler, Deus nos ensina a buscar, mas na hora do aperto nós nos desesperamos de tamanha forma que nós esquecemos que o Deus que cuida de nós é o Senhor sobre tudo e sobre todos. O que era a fúria, irmãos, de um mar para um ato de ressurreição, o que era a fúria de um mar para uma cura, para uma libertação, e esses homens viram tudo isso, mas neste momento, eles foram covardes, eles não exercitaram fé nenhuma. Quantos de nós aqui também não somos assim? Quando Jesus nos põe à prova na hora da nossa fé, o que é que a gente faz? Enquanto o nosso bolso paga, a gente não precisa exercitar a fé. Já percebeu isso? Enquanto nós podemos resolver do nosso jeito, a gente não exercita a fé. Mas quando nós nos desesperamos, nós clamamos: cadê o Senhor Jesus? Aonde o Senhor está? E Ele sempre esteve do nosso lado. Nunca nos abandonou. Sempre esteve ali, no barco das nossas vidas, nos conduzindo. Diz o texto, e ele despertando, fez o que, irmãos? Repreende o vento, repreende o barulho daquele vento, repreende a fúria daquele vento, porque vento enfurecido faz muito barulho. Ele olha para o mar e diz: acalma-te, emudece. E diz o texto que houve silêncio. Houve calmaria. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Deixa eu levar você para um ponto. A agitação dos discípulos acordou Jesus? Não. O barulho do vento acordou Jesus? Também não. O saculejo da fúria das ondas acordou Jesus? Não. Você já pensou que às vezes acontece isso com a gente? Nós achamos que por causa do desespero que nós estamos nas nossas vidas, a gente vai acordar o mestre. A gente acha que por estar enfrentando uma situação tão complicada, Jesus vai olhar para a gente. Já pensou que o mar está batendo tão forte na casa da gente, a tempestade veio e levou tanta coisa importante, e a gente acha que Jesus está sendo acordado por causa disso? Tem uma coisa que despertou Jesus aqui. Não foi a fúria do vento, não foi as ondas arremessando o barco, não foi o desespero desses discípulos aqui, os gritos de desespero, nada disso acordou o mestre. O mestre estava na popa, dormindo, enquanto tudo isso estava assim. E ao mesmo tempo Jesus diz:
Vocês são covardes quando ele acorda, né? Mas teve uma coisa que acordou o mestre. Você consegue olhar para o texto? Você consegue olhar para o texto e perceber o que acordou o mestre? O que acorda o mestre, irmãos, aqui no texto? É a petição dos discípulos. Mestre, mestre, estamos perecendo. Aqui nesse texto, para mim, tem uma das maiores lições. Antes de você se desesperar pela situação que você está vivendo, deixa eu te dar um bom conselho. Desperte Jesus através do seu clamor. Você precisa ir a Jesus, você precisa clamar a Jesus, você precisa suplicar a Jesus, você precisa buscar Jesus. Não tente resolver do seu jeito primeiro. Não tente agir das suas formas primeiro. Clama pelo Mestre, Ele está no barco da sua vida. Não é o teu silêncio que vai acordar Jesus. E a gente acha que o nosso silêncio, na expertise de dizer, Ele sabe, Jesus é conhecedor de tudo. Ou você acha que Jesus não estava sabedor dessa situação que estava acontecendo com esse barco? Lógico. Por isso que ele questiona, dizendo para aqueles discípulos: vocês são covardes, porque não creram em tudo aquilo que vocês aprenderam. O que desperta Jesus é o clamor daquela alma desesperada. Mãe, pai, esposa, esposo, filhos, igreja. A gente precisa despertar o Mestre no sentido humano, através dos nossos clamores, através da nossa oração. A igreja precisa orar, a igreja precisa clamar, a igreja precisa despertar. Se nós queremos sobreviver nessa terra, precisamos sobreviver através da oração, irmãos. Se a igreja não clama, não há despertar, não há avivamento, não há revitalização. A igreja precisa orar. Quer ver o Mestre agindo? É através das nossas orações, através da nossa busca. Ir a Ele, mesmo no desespero da nossa alma, vai dizer: Mestre, nós estamos perecendo. Mestre, nós não sabemos mais o que fazer. Mestre, fugiu do nosso controle. Mestre, nos ajuda, nos socorre. Mestre, olha para nós. Esses discípulos foram lá, irmãos. Esses discípulos se debruçaram aos pés de Jesus. E o Mestre, quando acordou, diz o texto, que ele trouxe calmaria. Ele silencia o vento. Ele acalma o mar. Às vezes tem muitas vozes, irmãos, falando no nosso ouvido. Vozes que nos traz desespero, como a fúria daquele vento. A gente ouve tantas coisas que nos traz desespero, não é verdade? Nós estamos sendo levados de um lado para o outro pela fúria da grande tempestade que assolou nossa casa. Esse Mestre que comanda o barco das nossas vidas, através do clamor da sua igreja, vai olhar para as vozes falam, dizendo: você não vai conseguir, você é inútil, você não vai avançar, você não vai dar um passo, você não presta, o que aconteceu com você foi vergonhoso e você nunca vai se levantar. Essas vozes que até mesmo o diabo usa delas para nos acusar de um passado que não nos pertence mais. Jesus vai chegar, vai tomar o controle daquela situação e vai silenciar essas vozes. Vai trazer o silêncio, mas ao mesmo tempo vai acalmar o nosso coração, irmãos. Vai trazer calmaria e vai dizer para nós: oh filho bendito, eu sei o estrago
estrago que aconteceu com essa tempestade na sua vida, mas acalme o seu coração. Eu não perdi e nunca perderei o controle de sua vida. Eu sou o Senhor dos senhores, o Deus dos mares. E Ele vai acalmar o nosso coração. E esse texto diz que Ele assume o controle. Ele assumiu o controle. Deixa Ele assumir o controle. Ele vai assumir o controle dessa situação que chegou sobre você. E você vai ver para onde Ele vai te levar. Tem um detalhe nesse texto aqui, irmãos. É que quando Jesus chamou os discípulos, o que foi que Jesus disse para eles? Passemos para a outra margem. E foi dormir. Ele sabia que em alta madrugada eles seriam pegos por aquele vendaval. Ou não sabia? Se eu falar que Jesus não sabia, eu tiro a soberania dele. Mas ele deu uma ordem. Qual foi a ordem? Passemos para a outra margem. Sabe o que a gente aprende aqui, irmãos? Aqueles discípulos chegariam na outra margem. Eles iriam chegar, porque quem deu o comando foi o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores. E ele disse: nós iremos chegar do outro lado. E foi dormir. E é nesse processo aqui, irmãos, que você e eu nos encaixamos. Às vezes Jesus já disse para a gente: vocês irão chegar lá. Agora acalme o seu coração. Não seja covarde, não seja tímido, não seja medroso. Confie em mim. Porque o vento pode vir, a tempestade pode vir, o mar revolto pode vir. A gente pode ser assolado para um lado, para o outro. Mas se aquele que diz: chegaremos do outro lado da margem, nós iremos chegar, irmãos. Não porque merecemos, não porque podemos, ou não porque iremos fazer alguma coisa, mas porque Ele deu o comando. E o pastor Sabino sempre dizia: Deus falou, está falado, descansa o coração, vai acontecer. E aqueles discípulos não creram nisso. Eu quero provocar seu coração. Qual é a promessa que Deus tem dito para você? Tem colocado em suas mãos? Então acalme seu coração. Vai acontecer. Você vai chegar lá. Não se desespere. Não é hora de você se desesperar. Não é hora de você fraquejar. Não é hora de você desistir. É hora de você silenciar. É hora de você acalmar. Porque o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, está no controle desse barco, da jornada das nossas vidas, irmãos. Em um outro cenário de tempestade, quando Jesus foi ao encontro dos seus discípulos, e eles, desesperados, antes de Pedro pedir para andar sobre as águas, Jesus vai lá e acalma a fúria do coração daqueles discípulos. Porque diz o texto que Jesus acalmou o coração dos discípulos, e o mar estava revolto, o povo estava desesperado, mas Jesus trouxe calmaria ao coração, para depois acalmar o mar. É isso que Jesus está fazendo hoje com a gente. O bálsamo dele primeiro vem para o nosso coração. A fortaleza dele primeiro vem para as nossas vidas. Acalmem-se, silencie e deixe que eu ajo por vocês. Meus queridos irmãos, Reverendo Hernandes diz assim: muitas vezes a tempestade mais perigosa não é aquela que levanta os ventos e agita o mar, mas a tempestade do medo e da incredulidade. O nosso maior problema não está ao nosso redor, mas dentro de nós. O Senhor é a nossa bandeira, amém? É o nosso defensor, amém? Ele é o nosso escudo. Não precisamos ter
medo. Ele é o nosso general. Disse o profeta Isaías: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as trancas de bronze, dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor. É assim que Deus age. E a gente chega ao verso 40, diz o texto, que Jesus diz para eles: por que vocês são assim tímidos, homens de pequena fé? Nós vamos chegar do outro lado da margem. E diz o texto no verso 41, que eles agora, possuídos de grande medo, diziam uns aos outros. O que era que eles diziam? Leia aí no texto. Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Nós temos duas palavras aqui, né? O medo questionado por Jesus e o medo agora deles. Só que aquele medo que Jesus diz assim: porque vocês são medrosos, tímidos, covardes, vocês não acreditaram em mim. Esse medo agora é outra palavra que traz para nós uma tradução de reconhecimento. Eu agora sei quem tu és. Não era mais um medo covarde. Por isso que o texto diz que depois deles apreciarem todo aquele cenário, eles foram possuídos de reverência. Eles foram possuídos de credibilidade agora. Não de um medo covarde, mas de uma convicção, de uma certeza de que aquele que estava ali, de fato, era o Messias enviado, era o Senhor dos mares, era Jesus, o prometido pelos profetas. Eles estavam ali agora, contemplando. Eu quero concluir, irmãos, dizendo o seguinte para vocês: nunca esqueça que Jesus é Senhor sobre tudo e sobre todos. Por mais desesperador que seja o que você está enfrentando, porque eu não sei, mas Ele sabe. Ele não perdeu o controle, mãe. Ele não perdeu o controle, pai. Ele não perdeu o controle, marido. Ele não perdeu o controle, esposa. Ele não perdeu o controle, irmãos. Reverendo Wood, Deus não perdeu o controle dessa igreja. Ele é Senhor desse povo. Ele é o Deus que está no barco dessa igreja. Ela pode ter sido arremessada de um lado para o outro. O vento pode ter sido muito forte. O estrago pode ter ficado. Mas Ele é aquele que silencia as vozes inimigas. Ele é aquele que acalma. E Ele é aquele que guia. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Nunca esqueça que Jesus pode realizar o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Nada detém o poder de Jesus Cristo de Nazaré. Nada. Mesmo imerso em uma grande tempestade, mesmo que você não tenha nem forças para escrever uma palavra ou falar essa palavra, mesmo que não saia som de sua boca, clame com a sua alma para que o Mestre venha ao teu socorro. Desperte o seu coração para viver uma vida de clamor, de oração. Não resolva, irmãos, suas pendências pelo braço, pelos seus achômetros. Não resolva, porque é só atitude errada. O rei Saul poderia ter sido um dos melhores reis de Israel. O profeta Samuel diz para ele: daqui a 7 dias eu venho, vou te ungir rei. Naquela época, irmãos, só o sacerdote e o profeta
poderiam fazer isso. O sacerdote ofereceria um sacrifício e o profeta iria ungir. Samuel era sacerdote e profeta. Disse para o Saul: olha, me aguarda, eu vou vir, eu vou fazer o ritual, eu vou te ungir rei. Forçado pela circunstância, diz o texto, pressionado pela multidão, pelo problema, pela situação, ele oferece um sacrifício que não deveria fazer, e ele pega o óleo da unção e coloca a sua cabeça aonde também não poderia fazer. Diz o texto seguinte, que o Espírito Santo de Deus saiu de Saul. Nós estamos assim, irmãos, tentando resolver as coisas pela mágoa do nosso coração, tentando resolver as coisas pelas chateações da vida, pelas decepções da vida, e todas as vezes que agimos assim, é só atitude errada. A gente precisa debruçar diante de Deus, clamar diante do Senhor, dobrar os joelhos e dizer: Senhor, me ajuda, para que eu não erre na minha decisão, para que eu não coloque o meu casamento em perigo, para que eu não coloque minha família em perigo, mas que eu haja segundo o teu coração, segundo a tua vontade, Senhor. A igreja precisa clamar. E por fim, não permita que o seu medo tire a sua fé em Deus. Não permita que o seu medo roube de você aquilo que Deus plantou no seu coração.